No verso número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre gentios, serei exaltado sobre a terra. Então eu queria falar um pouquinho aqui, em breve aqui alguns minutos, sobre aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então ele estava ali na presença de Deus e o Espírito de Deus falou com ele, pedindo que ele se aquiete para saber que ele é Deus. Muitas vezes nós estamos atribulados, nós estamos correndo de um lado para o outro, tentando resolver os nossos problemas na força do nosso braço. E quando Deus quer agir, é necessário que a gente pare um pouco para olhar para Ele, que a gente venha parar para meditar nele e ver o agir de Deus. Quando a palavra está dizendo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é porque muitas vezes nós estamos pensando demais, nós estamos arquitetando demais, agindo com as nossas próprias forças, estamos lutando e guerreando muito com o nosso próprio braço. Mas o Espírito de Deus, Ele pede para que a gente venha aquietar a nossa mente, venha se aquietar nessa tribulação, para que nós saibamos que o Senhor é Deus, para que saibamos que o Senhor... Acosta aquela bicha ali, ó, aquele ajuste ali, ó. Ai, Miquel, faz alguma coisa por mim aí. É porque fica vibrando quando eu estou falando aquilo ali, a bateria. Então, é necessário que para que nós saibamos, agora deu certo, viu? Para que nós saibamos que o Senhor é Deus, para que nós conheçamos a força de Deus, o poder de Deus, é necessário nós nos aquietarmos. Quando nós estamos em oração, muitas vezes nós ficamos ali na oração, orando, mas é o que o dito popular, louvando fiado. A gente está ali louvando, orando, mas os pensamentos estão longe. As preocupações nos distraem, né? Os problemas nos tiram do foco. E o que é que acontece? Nós não conseguimos aquietar a nossa mente para conhecer o poder e a força de Deus, para saber que Deus é o Senhor, e para que nós possamos ver o agir, para que nós possamos ver Deus entrando em providência, é necessário que nós venhamos aquietar-se. E nós nos aquietamos o quê? Como é que nós podemos nos aquietar? Primeiramente, nós vamos aquietar, sossegar os nossos pensamentos. Nós vamos procurar neutralizar a nossa mente. Parar de estar pensando no que passou, estar pensando nas tribulações, parar de estar imaginando como seria, porque quando a gente não consegue calar a voz do nosso pensamento, então tudo fica mais difícil. Fica mais difícil você obter uma estratégia, fica mais difícil você orar, fica bem mais difícil você adorar ao Senhor, porque quando a nossa mente está atribulada, então a gente não consegue ficar quieto e a gente não consegue se alinhar. Pronto, encontrei a palavra. A gente não consegue se alinhar com a mente de Deus. A gente não consegue se alinhar com o propósito e com a vontade de Deus. Porque que nós estamos inquietos, estamos ansiosos. O que é que acontece? As pessoas com ansiedade, né? A pessoa com ansiedade, ela não consegue aquietar a sua mente. Não é que uma pessoa ansiosa, ela fica para lá e para cá. Fica também. Ela fica em casa para dentro e para fora, para dentro e para fora. Mas mesmo que ela procura se aquietar, mesmo que ela se deite, a mente vai estar assim, ó. Oi? A mente vai estar assim, atribulada. Aí quando a pessoa está dessa forma, ela vai orar, ora 1 minuto, não consegue mais orar. Por quê? Porque não consegue um alinhamento com Deus. A pessoa vai procurar fazer um plano estratégico, pega caneta e papel, começa a rabiscar, mas ela não consegue elaborar um plano, um bom plano. Por quê?
Porque a sua mente está atribulada, está muito preocupado. Está muito preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai pagar. Então nós não conseguimos nos alinhar dentro de nós mesmos. Porque só conseguimos nos alinhar com Deus se primeiramente nós aliarmos com nós mesmos. E se aquietar é justamente isso. É nós nos aliarmos com primeiramente com o nosso eu. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ou seja, aquietai-vos e saber que eu sou Deus é você se alinhar com você mesmo. É você procurar encontrar a si mesmo. É você procurar identificar o ponto central do seu ser. Quando você se alinha com você mesmo, aí sim você pode ir para o próximo passo, que é procurar se alinhar com Deus. É impossível se alinhar com o exterior se interiormente está desalinhado. É impossível você ter um encontro com algo exterior se dentro de você, se o interior está atribulado, está desalinhado, está desconfigurado, está perturbado. É impossível a gente se alinhar com Deus, com a voz de Deus, com a presença de Deus, se nós estivermos desalinhados, desconcentrados, estivermos interiormente atribulados. Por isso que a palavra está dizendo aquietai-vos. Quando a palavra diz aquietai-vos, está dizendo para nós nos aquietarmos dentro de si mesmo. Uma certa vez o salmista disse: por que tu te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Então o problema inicial é dentro da pessoa mesmo, né? Então quando ele estava, no caso do Salmo 43, foi do Salmo 43, não é esse Salmo. Então o salmista estava atribulado, pedindo a Deus para pegar os seus perseguidores, clamando a Deus por justiça. Então ele estava atribulado, e não a parte do Salmo ele disse: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Então o que é que acontece? Quando a nossa alma está perturbada, quando a nossa alma está inquieta dentro de nós mesmos, é impossível nós enxergarmos a glória de Deus. É impossível nós enxergarmos o que Deus está preparando. É impossível nós entendermos se nós não estivermos alinhados para entender do que está acontecendo dentro do nosso ser. Então fica bem mais difícil a gente conseguir entender, enxergar o que é que Deus está preparando e por que todas essas coisas estão acontecendo. Se nós não conseguimos entender a nós mesmos, avalie a Deus. Se nós não conseguimos reconhecer a nossa própria estrutura interior, avalie, reconhecer o coração de Deus. Às vezes nós estamos todos desmantelados. Interiormente a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade interna está toda desmantelada. E quando está assim, fica difícil, fica impossível se alinhar. A palavra está dizendo alinhamento com a presença de Deus. Se nós estamos desalinhados interiormente, fica impossível se alinhar com Deus. Primeiramente tem que haver um conserto interior, um alinhamento interior. Primeiramente tem que nós olharmos para dentro de si mesmo e procurar se alinhar dentro do nosso próprio ser. Nós precisamos nos encontrar, nós precisamos aquietar a nossa alma, nós precisamos aquietar os nossos ânimos, precisamos procurar despreocupar. Aí, a partir do momento que nós estamos alinhados, estamos consertados, estamos ajustados dentro de si mesmo, com nós mesmos, a partir do momento que nós conseguimos alinhar o nosso corpo com a nossa alma, os nossos sentidos com o nosso espírito, a partir do momento que a gente consegue alinhar aos nossos pensamentos, ao nosso próprio espírito, aí sim, aí nós podemos passar para a próxima fase, que é se alinhar
com a voz, com a presença de Deus, com a glória de Deus. Aí sim que nós entramos no ângulo correto de enxergar e olhar para Deus. Somente dessa forma nós estamos posicionados no lugar certo de olhar para Deus. Somente quando nós estamos assim. É isso que o salmista diz: aquietai-vos. Quando ele diz aquietai-vos, o que é que ele está dizendo? Alinhe-se dentro de si mesmo, se encontre, entenda-se a si mesmo. Entenda-se. Às vezes a pessoa ela não consegue encontrar, nem não está conseguindo se encontrar. Avalie encontrar a presença de Deus. Porque nós temos a oração de busca, como eu sempre tenho falado aqui, a oração de busca. Então quem está buscando é porque quer encontrar algo. Se está buscando a Deus é porque quer encontrar Deus, se ou não é. Quantas pessoas hoje não têm vontade de encontrar Deus, de conhecer mais o coração de Deus? Mas é uma luta. Todas as vezes que as pessoas se levantam para buscar, para orar, elas se deparam com uma guerra. Porque os demônios, eles se levantam para impedir que as pessoas encontrem a presença de Deus. Mas nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus com essa desculpa, jamais. Nós não podemos recuar de conhecer a Deus com a desculpa que os demônios se levantam. Não, nós não podemos desistir e desanimar de buscar a Deus com essa velha desculpa que o diabo se levantou, que as pessoas se levantaram, que pessoas estão atacando, que dificuldades se levantaram. Não, a gente não pode usar dessa desculpa para não buscar a Deus. Na verdade, a gente tem que encontrar, a gente tem que procurar encontrar uma estratégia, a gente tem que arrumar um jeito. Não existe um dito popular que o brasileiro dá um jeitinho para tudo, é isso? Assim é que fala, é? Para tudo, né? O brasileiro dá um jeitinho para tudo, dá um jeitinho para tudo, dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho de acular, dá um jeitinho de fazer isso, dá um jeitinho de beber, dá um jeitinho de fazer coisas erradas. Na hora de fazer as coisas erradas, que vai prejudicar primeiramente a própria pessoa, então sempre existe um jeitinho. Não tem problema com dinheiro a gente arruma, é fácil, né? Então, mas quando as coisas voltadas para Deus, aí há uma dificuldade, mas aí aonde nós devemos dar o nosso jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro é de buscar. Não está dando, não está encontrando, está difícil orar hoje, então procura o método. Está difícil orar dentro desse quarto, aqui nesse quarto está um calor, hoje o dia está muito quente, o ventilador não está dando conta. Eu não vou orar hoje não, a culpa não é minha, a culpa é do calor. Não, procure dar um jeitinho, vá para outro quarto, vá lá para o quintal. Mas eu comecei a fazer uma campanha de oração, comecei a fazer um propósito de jejum, mas as pessoas do meu trabalho se levantaram e não estou conseguindo cumprir o propósito. Dá o seu jeitinho. Mas é porque eu fiz um propósito de jejum de 6 da manhã a meio-dia, mas as pessoas lá do meu trabalho se levantaram, eu não estou conseguindo. Então tu muda teu jejum, bota para de tarde. Dá um jeito, dá um jeitinho brasileiro, mas não desiste do propósito, porque para Deus isso não vai valer como desculpa. Quem perde somos nós, tá certo? Então, o que é que acontece? Nós temos que procurar nos entender e nos alinhar dentro de si mesmo para poder encontrar a presença de Deus, para poder alcançar o melhor de Deus, para poder conhecermos o poder de Deus, como está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, para saber, na palavra saber, é o mesmo que palavra conhecer. Para nós conhecermos a Deus, é necessário a gente se aquietar. Quando nós nos aquietamos, quando nós nos alinhamos, quando nós não conseguimos nos concentrar, quando nós conseguimos encontrar o nosso próprio eu, então aí que nós vamos ter mais do
do conhecimento de Deus. Quando nós nos aquietamos, nós vamos saber que Ele é o Senhor, que Ele é o poderoso. Quando nós nos alinhamos com Ele, então nós vamos saber que Ele pode fazer além daquilo que imaginamos. Quando nós nos alinhamos com Ele, então nós vamos saber que Ele pode dar vitória nessa dificuldade. Nós vamos saber que Ele é maior do que este problema. A partir do momento que nós aprendemos a nos aliar conosco mesmo e em segundo plano com Deus, então nós vamos saber que Ele pode dar livramento nessa situação, que Ele pode te livrar dessa cilada. Nós vamos saber, vamos conhecer, nós vamos saber que Ele é Deus de poder e pode escrever uma nova história. O saber aí é saber que Ele é Deus, ou seja, é saber que Ele é acima de todo o poder. Ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Ele é onisciente, ou seja, Ele sonda os pensamentos, Ele conhece as imaginações. Ele é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. E nós só temos essa consciência verdadeira, nós só temos essa convicção dessa divindade quando nós nos aquietamos. Às vezes nós estamos precisando de uma resposta de Deus, mas devido à inquietude, à inquietação, à ansiedade, né, nós não conseguimos perceber a resposta de Deus. Não é que Deus não esteja falando, não é que Deus não é poderoso, mas está faltando se aquietar para você ver o que é que Deus está fazendo. Você tem que parar para perceber o que é que Deus está realizando. Você tem que parar e olhar para Ele para perceber, para ver, enxergar e entender o que é que Deus está fazendo e está trabalhando. Não é que Deus não esteja trabalhando. Não é que Deus esqueceu de você. Não, Deus não esqueceu. Não, Deus não deixou de trabalhar. Não é que Deus não está dormindo. Não, Deus não dorme e nem cochila. O que acontece é que nós estamos inquietos demais para perceber o mover de Deus. Às vezes as pessoas estão tão inquietas e atribuladas que elas não, até parece que Deus não existe. Os discípulos estavam com Jesus no barco e começou uma alta tempestade. Então eles se atribularam com a tempestade, e Jesus estava na polpa do barco dormindo, estava quieto. Enquanto os discípulos estavam gritando, quase agonizando, dizendo: nós vamos perecer, o barco vai virar. Então Jesus estava descansando. E aqueles que estavam atribulados, aqueles que achavam que não ia conseguir se livrar daquele naufrágio, eles não estavam entendendo o que é que Deus estava querendo mostrar para eles. Eles não estavam entendendo que Deus estava querendo aperfeiçoar e provar a sua fé. Mas Jesus, que estava ali descansando ali na polpa do barco, então ele entendeu logicamente o que é que o Pai, porque é que o Pai estava permitindo aquela tempestade. Os atribulados não entendiam nada. Quando você está atribulado, no meio da tempestade, você vai murmurar, você vai dizer as coisas, você não vai saber o que fazer. Mas quando se está alinhado com Deus, mesmo que esteja numa tempestade, você vai ficar calmo, você vai entender o motivo, você vai saber qual é o propósito. Por isso que você não vai se atribular. As pessoas se atribulam porque elas não estão entendendo, porque elas não estão compreendendo por que é que Deus está agindo assim. E a partir do momento que nós não entendemos por que é que está acontecendo as coisas, então é tendência normal nos atribularmos. A pessoa se atribula quando ela não sabe em que direção o barco está tomando, não é isso? Quando nós não sabemos qual é a direção, qual é o rumo do barco, aonde ele vai chegar, então é normal nos desesperarmos. Mas a partir do momento que nós sabemos qual é o rumo, a partir do momento que nós sabemos qual vai ser o porto que o barco vai chegar, então vai haver descanso. Por isso que o segredo para você se acalmar é o quê?
é entender o propósito. É saber aonde você vai chegar. É entender por que é que isso está acontecendo. É saber por que é que Deus está permitindo. Então, quando nós temos essa consciência, então o coração descansa. O coração descansa. Por isso que nós devemos estar ligados. Por isso que nós devemos estar em constante oração. Por isso que nós temos que estar nos consagrando. Por isso que, ainda que a guerra se levante, nós temos que procurar se aquietar em oração. Se aquietar em jejum. Se aquietar na palavra. Olhar para Ele. Fique quietinho olhando para Ele. Fique quietinho aos pés do Senhor. Se pelas nossas forças já não é mais possível, então se segure aos pés do Senhor. Se pelas nossas condições não é possível, então devemos nos segurar aos pés do Senhor. Se pelas nossas próprias forças já sabemos que não iremos alcançar, então vamos segurar aos pés do Senhor e vamos descansar. E vamos entender qual é o propósito. Vamos entender qual é a direção do barco, onde é que nós vamos chegar. Por isso que está escrito na palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou Deus. Eu sou Deus. Sou Deus. Quando eu vejo esse versículo, eu sinto uma segurança. Eu sinto uma forte segurança. Porque quando ele diz aquietai-vos, aquietai-vos está falando com alguém que está desesperado. Quando fala aquietai-vos, está falando em alguém que está muito excessivamente preocupado. Quando a palavra diz aquietai-vos, está falando com alguém que está atribulado, está vivendo um momento de tribulação, está vivendo um momento de luta, de guerra, de falta de paz. Mas logo em seguida ele diz: e sabei que eu sou Deus. Então isso para mim é segurança e é consolo, porque ele está dizendo assim: ó atribulado, ei atribulado, te aquieta, porque tu vai saber que eu sou forte. Ei, você que está passando pela guerra, aquietai, porque tu vai saber que eu sou poderoso. Ei, você que está angustiado, aquieta o teu coração, que tu vai saber como eu sou grande na tua vida. Ei, você que está agoniado, você que está sem dormir, você que está com ansiedade, aquieta o teu coração, que tu vai saber que eu sou mais forte do que essa situação. Eu sou mais forte do que essa guerra que se levantou. Eu sou mais forte do que essa perseguição. Eu sou mais forte do que essa humilhação, porque é esse momento difícil que tu tem passado na tua vida. Essa palavra, esse versículo, ele nos transmite uma firme convicção que tudo vai dar certo. Uma firme convicção que o impossível vai acontecer. Esse versículo, ele nos passa uma firme convicção que vai haver, Deus vai mostrar uma saída. Que você não vai perecer no fundo do poço. Que você não vai ficar perdido nesse beco sem saída. A palavra está dizendo: aquietai-vos, ei, você que está atribulado e preocupado, porque você saberá que eu vou mudar essa situação. Aquietai-vos, confia, porque só se aquietar é confiar em Deus. Se aquietar é entregar-se para Deus. Se aquietar é colocar no altar de Deus. Se aquietar é ouvir e confiar na palavra. Se aquietar é como Pedro disse uma vez: somente uma palavra eu preciso. Então se aquietar é pegar somente uma palavra. É como um centurião disse para Jesus: Jesus, um servo meu está moribundo, mas eu preciso somente de uma palavra. Somente uma palavra eu sei que meu servo ficará curado. Então se aquietar é você se apegar a uma palavra. Se apegue à palavra e te aquieta.
E continuando, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquele que está garantindo, aquele que está te garantindo, ele mesmo está dizendo: eu serei exaltado. Deus está dizendo: eu serei exaltado, ou seja, o Deus que será exaltado entre os gentios e sobre toda a terra, ele está garantindo. Se tu se aquietar, se tu segurar a palavra, se tu colocar no altar, tu vai saber que ele é Deus. Ele vai entrar com a providência na tua família. Ele vai entrar com a providência nas tuas finanças. Ele vai entrar com essa providência nessa dívida aí que está pendente, nesta confusão aí que está acontecendo. Se você colocar no altar do Senhor, confiar e se aquietar, a palavra de Deus ela é profética, e a profecia garante que Ele vai colocar tudo dentro do seu devido lugar. Ele vai colocar cada qual no seu devido lugar. Deus vai entrar de providência nessa família. Esta confusão, esta guerra que está dentro da tua casa, essa guerra que está dentro no meio dos teus, no meio da tua família, no meio da tua família, no meio da tua parentela aí, ó. Essa guerra, essa confusão, isso é revelação do Espírito Santo. Deus vai fazer se aquietar essa tempestade. Guerra, essa guerra que se levantou, essa guerra que se levantou, essa é palavra profética, é revelação do Espírito Santo. Essa guerra que se levantou contra a tua vida, essa guerra que se levantou contra a tua casa, coloca nas mãos do Senhor, coloca no altar do Senhor, e tu saberás que Ele é poderoso, tu saberás que Ele dará a volta por cima, tu saberás que Ele fará uma coisa além daquilo que tu está imaginando e pensando. A palavra que lançaram, que magoou muito o teu coração e te entristeceu. Essa palavra que foi como uma seta maligna, que entristeceu e fez o teu coração encolher. Aquietai-vos, coloca na mão do Senhor. Aquieta, se despreocupe disso aí, e logo logo tu saberás que o Senhor é Deus. Deus está falando aqui nesse pedaço aqui de chão aqui, ó.